Yohayo, mortais, saudações pra vocês, humanos. Sejam bem-vindos ao canal do grande Matador de Deuses, Buda está online. E vamos que vamos, né? Lipe Gribari na voz da destruição, contando mais um conto de fábulas no Megamonium. Dito isso, mano, chega no like aí, compartilhe se for possível, se não for possível, mora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder algum vídeo aí que possa, né, lhe agradar, ajudar o seu desenvolvimento, né, mútuo. Dito isso, mano, só bora, hein? Lembrando aí que na descrição dos vídeos eu sempre deixo o link para você fazer sua conta, cadastrar. E lá no link, né, depois que você cadastra, você pode baixar o jogo por APK, beleza? Caso tenha dúvidas, mano, tem aí também o Discord lá, né? Tem a galera do suporte. Você pode, né, entrar no Discord até então e só direcionar lá pro Megamon, pá, chega lá, né, tem todos os ícones lá bonitinho, mano. Você vai lá na comunidade PTBR e pede dicas ou se não, alguma ajuda caso você necessite, beleza? Dito isso, mano, só bora pro vídeo. Bom, ontem eu fiz um vídeo, né, relacionado a time, né, com Mega SS até então. Show de bola. Falando sobre o WK até então, eu esqueci de mencionar, né, o time, né, alguns times que poderiam, né, ser de contrapartida, né, dele, né, até essa, tipo, a fraqueza, né, até então, do WK, que naturalmente, se vocês acompanham alguns vídeos meus, né, de testes, vocês devem, né, reparar quais são naturalmente a fraqueza, porque geralmente eu sempre digo aí, né, a fraqueza em si do time, né, mais pela tipagem, tá? Você vai ser pela natureza. Até ontem mesmo, lá na área do post, né, de post no canal, eu postei, né, uma tabela onde tem todas as tipagens, né, dos Pokémon, e lá apresenta, né, tipo assim, os Pokémons que tem, né, que cada tipagem ali tem vantagem, né, contra o elemento, os que são neutros e os que tem desvantagem. Aí tá assim, tem o Pokémon, o que bate, o que é natural, não vai fazer nada, ou senão eles são resistentes em si, né, ou seja, eles não tomam nenhum tipo de efeitos, né, daquele tipo de Pokémon ali especificamente, e tem aqueles, os que eles realmente vão bater muito, e os que eles vão apanhar muito, né, naturalmente. Então, caso vocês tenham dúvida, né, sobre isso, né, que a maioria deve ter, porque são muitas tipagens, então nem todo mundo deve saber, né, só mesmo quem é realmente do mundo do Pokémon vai saber, né, quem é quem bate em quem. Show de bola? Dito isso, é isso, né? Aí teve um carinha, mano, até que fala assim, mano, dizendo que ele tinha um time dragão, o time dragão dele era legalzinho, pá, todo bem upado, tudo mais, e tava apanhando pra time fada, né? Então, provavelmente ele não deve acompanhar né, o Pokémon em si, né? Os desenhos, o anime, os filmes, etc. Né? Não sabe nem, assim, literalmente o básico que seria, né, as vantagens. E aí, literalmente, o time, eu acho que ele tava enfrentando, se eu me engano, mano, era um time fada com psíquico, talvez, né? Eu não lembro tudo, eu vi que tinha, né, metade do time era fada. Então, assim, mano, quem sabe, né? Sabe que fada bate em dragão, tá? Em qualquer jogo de Pokémon, mano. Isso aí é do desenho mesmo, vem de tudo. Fada tem 100% vantagem em cima de dragões. Ah, mais do que isso, né? Porque até então, nem os efeitos de dragão funcionam contra ela. Ou seja, tipo, algum tipo de controle, algum tipo de efeito negativo não funciona. Se você reparar em alguns dragões, nas habilidades deles, né, especiais, lá vai dizer, contra fadas, tipo, o efeito, né, tem ou é reduzido ao máximo, né, o mínimo ali possível, ou senão nem causa efeito, certo? Tem isso aí nos dragões, mano. Se você reparar, você vai ver. Na Rayquaza mesmo tem isso aqui. Deixa eu ver, eu acho que é numa das habilidades dela, eu acho que é dança do dragão, não sei se é esse, ou se é a passiva do sopro dela. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui, ó. Ventos fortes, né? Ó. Efeito climático especial, todos os efeitos climáticos, né, de ambos os lados ficam temporariamente anulados. Velocidade de Pokémon voadores do time aumenta em 6%, evasão aumenta em 15%. Pokémon elétricos ignora evasão por turbulência. O efeito de restrição do tipo é reduzido em 50%. Ou seja, por ser um efeito voador, time elétrico, Pokémons elétricos, meio que anula esse buff, né? Não funciona contra eles. Então, meio que evasão não funcionaria, né, tecnicamente. Mas tem outro lance aqui, mano. Sei que tem... Cadê? Aqui, esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Ataque do tipo sopro do dragão violento é imprescindível. É imprevisível, causando entre 80% a 120% de dano de ataque físico e especial ao usuário. Contra Pokémon do tipo fada e gelo, causa o dano mínimo e não pode causar crítico. Ou seja, alguns efeitos, né, vão ser quase que anulados. Ele vai causar dano, eventualmente, só que ele vai causar o dano mínimo, tá? Ele não vai causar o dano máximo. E ainda não vai causar crítico, né? Ou seja, por quê? Porque time gelo, time fada tem vantagem em cima de dragão, tá? Então, se o meu time tá apanhando, é porque eventualmente o time do cara tem vantagem em cima do seu time, né? Então, se o cara fez um time fada, se o cara tem um time gelo ali, naturalmente ele vai bater no seu time dragão, tá? É o equilíbrio que tem dentro do jogo, né? Para poder ali, né, equilibrar até então as paradas. Ah, mas aí isso não pode, mano. Pode sim. Você tem que, né, ser melhor. Então o cara lança lá um fada com gelo, mano. Claro que ele vai arrebentar o seu time,
dragão, né? Agora depende do tipo de dragão que você usa, entendeu? Então assim, qual seria o mais eficaz? Aí você teria que botar metade do time de contrapartida contra a tipagem do time que o cara botou. Se ele tá usando um fada e gelo, você mete um dragão e fire. Seus dragões naturalmente vão apoiar, mas os seus fire, né, vai conseguir anular, né, então os efeitos de fada, porque fada não tem vantagem em cima de fire, né, então vai ficar ali neutro. E o seu dano fire vai causar muito mais dano no time gelo, né, devido à tipagem, beleza? Isso aí é só raciocínio. Show de bola? É porque a galera não se liga muito nos vídeos, né, nas temáticas. Mas é isso aí, mano. Para aqueles que, né, tem dúvidas sobre isso aí, porque diz que, meu time apanha, só que seu Pokémon às vezes apanha devido a isso, entendeu? É por isso que alguns Pokémon duram mais, outros duram menos. Show de bola? Né? Tem esse probleminha aí, né, na vida. Bom, vou fazer aqui, mano, né, agora falando um pouco a respeito, aproveitei, né, eu fiz a baleia e tal, né, se bem que eu falei ontem no vídeo, né, o time que eu fiz pro WK literalmente usa quase todas as megas que podem ser envolvidas, né, vai depender do gosto de cada um, beleza? Mas lembre-se, o foco do WK é em time dragão, gelo ou fogo, tá? Né, ele ganha, né, buffs, benefício dentro desses, né, 3 parâmetros aí de tipagem. Então, se você manda um time que não tem nenhum desses 3, mano, aí você tá usando ele de maneira errada, certo? Você provavelmente tá usando ele 50% do potencial dele. Show de bola? Então vamos falar aqui da baleia, né? O time da baleia que eu já fiz vídeo, né, tal, pra mim o melhor time é o Água Lutador, sem méritos, não. Água Lutador pra mim sempre vai ser o potencial máximo, onde ela requer, né, o potencial máximo do próprio Keldon, né? Que até então eu upei parcialmente pra fazer um teste, meio doido, tá? Aqui é testes, né, da minha ciência, que até então pode ser que funcione, pode ser que não, né? Vou ver aí isso sobre. Mas vamos lá. Time Kyogre, né? Baleia. Literalmente, mano, baleia é um suporte barra tanque, tá? Ela causa um dano bom, atualmente causa um dano legal. Se você fizer ela dano, né, tipo item de dano, runas tecnicamente de dano, ou chip, mano, ela bate um dano legal, tá? Ela bate um dano bom, porém, ela fica muito fácil, muito vulnerável. Para usar ela dano, você teria que ter um time um pouco mais suporte para dar uma proteção melhor a ela, tá? Porque o time água necessita muito dela, tá? Ela tem que sobreviver para o time água render, ok? E o efeito principal dela é esse efeito de campo, né? Alguns SS têm esse tipo de efeito de campo, alguns S+, têm os seus efeitos de campo. Tem vídeo no canal falando sobre efeitos climáticos, tá? Eu explico todos um por um, mano. Então, caso você não saiba ainda, é só dar uma olhada aí, tem lá, né? Na playlist bonitinho lá. Clima, eu acho que é efeito de climas, né? Ou efeito climático mesmo que eu botei. Bom, aqui literalmente, ó, habilidade de dano elemental do tipo água, de aliados aumenta em 15%, ou seja, aumenta o dano ali do seu time água. Pokémon do tipo água, aliados ganham 10% de resistência crítico e remove 2 efeitos negativos no início de cada turno principal, priorizando queimaduras. E inimigos não do tipo água têm a velocidade reduzida em 6%. Então assim, a chuva cai, né, a chuva fica, ela cai direto, enquanto ela estiver em campo, né? Ela estiver ali no campo, vai ficar chovendo. A chuva vai bufar todo o seu time água, tá? E vai causar aí redução de dano, né, no time inimigo em 6%, caso não tenha Pokémons água do outro lado. Show? Lembre, ele não vai bufar o time inimigo, tá? Ah, mas o time inimigo usa água, aí eu vou bufar o time água? Não. Esse efeito só é pro seu time. Se o cara usa time água lá no outro lado, ele tem que ter a baleia também para ativar o efeito de clima dele. Então vai bufar o time dele. Show de bola? Aí, mano, o que acontece? O time água fica naturalmente mais resistente, dificilmente ele toma controle, porque sempre tá purificando ali, né? E nunca toma queimação, mano. É um time que literalmente é imune à queimação, ou seja, time Fire pena contra time água. Isso aí é natural. Show de bola? Dito isso, você só tem que entender o básico, né, sobre, até então, as categorias aqui de água, que temos poucas, tá? Então, primeiramente, Primal Kyogre, show de bola. Segundamente, como eu sempre digo, né, eu fiz um vídeo falando relacionado, né, os melhores S+, para cada SS, né, tem aí, né, a respeito aí, eu fiz sobre, né, um videozinho bem bacana até então. Mananf é o suporte, até então, mais indicado, né, para a baleia, certo? Porque ele bufa, ele protege, ele aumenta a resistência, ele cura, então ele literalmente ajuda o time água completamente, tá? Mas principalmente a baleia porque ele faz a baleia render muito mais tempo. Show de bola? Então, Mananf. Aí vai ficar entre aqui DPS. Nós temos o Palkia, temos o Ash Greninja e temos o Keldon Helens, né, que é o Keldon S+. Bom, quem aqui é o melhor? Bom, depende da situação, depende do time inimigo, certo? Em termos de dano, o Keldon, na minha visão, é disparado, porque ele tem um dano de ataque básico muito absurdo. E o dano da ultimate dele, mano, também é bem alto. Show? Mas eu ainda fico assim entre, mano, porque o Ash Greninja, ele tem um dano muito grande também na ultimate. E ele, literalmente, bate uns 200% de crítico, mano.
Tipo assim, ele crita numa facilidade enorme. O Keldeo já não crita tanto, tá? Ele tem que ter um crítico bem alto pra critar, né? Mas o Ash Greninja, ele auto-buffa, mano. Literalmente, ele aumenta 100% do crítico e ainda ativa outras passivas que aumentam muito mais o crítico. Então, assim, ele crita muito. O Palkia é da mesma forma. O Palkia também dá uns críticos louco, tá? E todos eles, literalmente, batem um alvo. Então, assim, são potencialmente danos muito fortes. Mas no contexto, né, do time água já testado, mano, é bom ter pelo menos um dos dois, né? Um dos três, ou se não, dois dos três aqui num time água. Naturalmente vai ficar pesado devido às Trinket, porque estamos falando de pelo menos aqui 4 Pokémon com a mesma Trinket, tá? Então aqui é pra quem investe pesado no time água mesmo, tá? Você vai focar na Trinketzinha lá azul, né? Então vai ter que ter muita dela pra poder deixar o time muito bem upado. Show de bola? Aí o Palkia eu acho ele muito bom, tá? Só que assim, eu vejo ele com uma Mega Rayquaza. Atualmente ele ganha um buff, poucos sabem disso. Tá, poucos jogadores sabem disso, mas ele ganha um buff, ele ganha um reajuste nas habilidades dele, né? Agora ele tem um lance aí de criar uma sombra d'água, igual o Ash Greninja faz, né? E essa sombra d'água fica tomando dano por ele, mano. Então eu acho bem interessante, né? Até então eu tô pensando em fazer o meu próximo teste, voltar aqui, mano, fazer um time e ver se eu consigo encaixar ele. Meio difícil porque o time tá meio que sem espaço, né? Então tenho que ver aí como eu vou encaixar ele, né? Nesse time até então. Mas eu vou analisar aí, vou analisar pra ver, testar, né, o potencial dele. Alguns jogadores chegou a usar ele um pouco, mas depois a galera botou o Black, né, aí no time, mano, os Black aí da vida, e estoura time água, tem uma facilidade, né, então a galera acabou o quê? Tirando ele, né, porque eventualmente ele não consegue tancar, né, o Black realmente bate muito em time água. Bom, aí tem um Keldeo aqui que faz a boa, porque ele é lutador, tá? Então assim, o Palkia seria bom porque ele é água dragão. Então se você fizesse um água dragão, como eu já fiz muito tempo atrás, né? Fizeram uns testes com Mega Ray quase tudo. Então assim, ele ficou até que bom, mano. Realmente até que bom. Tipo, no tempo, a galera usava muito o Mewtwo X. E eu gostava dele porque ele matava o Mewtwo X, entendeu? O Mewtwo X ia lá e não conseguia matar ele. Isso era muito bom. Tá, isso era muito bom. Então, né, por isso que eu gostei dele. Então, assim, um dragão água meio que encaixa ele. Um água lutador já encaixaria o Keldeo. Um água normal já encaixa o Ash Greninja. O Ash Greninja não necessita assim muito, não. Embora ele seja Dark ali, um água com Dark não funciona. Já cheguei a testar, mas não funciona muito bem, tá? Realmente fica bem ruimzinho. Então, assim, dentre dos três, eu acho que o Keldeo e o Palkia é o melhor. O Ash Greninja fica ali na esquerda porque ele não tem sobrevivência própria legal, né? Atualmente, mano, ele meio que causa muito dano. Só que se tiver um time, por exemplo, de Reflect, né, ou uma Mega Aliança, algum Pokémon que reflete dano, WK da vida, ele bate e morre. Ele literalmente se mata. É por isso que ele acaba caindo, né, do rendimento aqui dos Pokémons. Show de bola? Mas pra free to play, mano, eu acho ele uma opção boa, tá? Um S+, né, pra free to play aí. Mas assim, o Keldeo pra mim acaba superando ele muito, devido às passivas. Beleza, então sabendo que vocês têm que ter pelo menos a baleia Manaphy no time, aí você só tem que escolher se você quer usar o Keldeo, se vai querer usar o Palkia, né? Na minha visão, o Palkia é um Pokémon mais à frente, né? Ele é mais pra ali mid de game, tá? Porque quanto mais upado, mais estrago ele faz, né? Então você tem que ter um nível bom, né? Literalmente, eu acho que ele é muito necessário ter um Z-Move, tá? Porque ele ativa algumas passivas meio que exclusivas, né? Então ele fica bem melhor, né? Potencialmente, tá? Porque é aquilo, ele tem que bater e deletar, tá? Então ele bem desupado, ele não faz isso. Show de bola? Agora, se ele for muito bem upado, ele consegue fazer isso, né? O Keldeo não. O Keldeo, mano, 8 estrelas ele já faz estrago. 8 estrelas já faz estrago. 11 estrelas ele já começa a deletar timezinho aí, mano, que é uma beleza, tá? Jogadores aí, né, iniciante que estão, né, partindo pra time terra, né, geral, né, usando terra, fire, mano. Então, se você for esperto, você vai meter um água lutador, né, contra eles, tá? Vai bater bem. Então, assim, mas aí quais seriam os lutadores, né, legais para utilizar-se até então com o nosso belíssimo Keldeo? Bom, como eu sempre falo, cara, o lutador mais essencial que tem que ter em todo time lutador sempre é o Zamazenta, porque ele é tanque e suporte do time. Ele é o que impede do lutador tomar, né, hit kill. Literalmente, ele impede. O escudo dele, mano, que ele gera, aumenta muito a resistência. E ele impede dano de estouro, ou seja, tipo um dano que atravessa o escudo, né? Ali, tem um escudozinho pá. O alvo vai bater, vai tirar aquele escudo. Não vai afetar o HP máximo do alvo. Então, assim, bateu 10 milhões, ele tem ali um escudo de 10 pontos, ele vai tirar só o escudo, ok? Então, assim, é uma forma de proteger os Pokémon de danos fatais, certo? Então, lembrando aí, Zamazenta vai ter que andar junto com o Keldeo, né? Na jornada aí, porque vai ser Baleia, Manaphy, Zamazenta, gerando proteção pro Keldeo, porque o Keldeo que vai fazer o estrago no time, ok? Só que ele sozinho não faz verão, lembrando, tá? Dito isso, é isso. Aí tem outros lutadores aqui, só que são lutadores o quê? Em times diferentes.
Machado, lutador, pode ir pra time fantasma, né? Ele é um lutador legal, só que as passivas dele meio que só rodam em time fantasma. Se ele ajudasse lutadores, né, de uma certa forma, uma passiva bem bacana, até então ele tem um negócio de quebra de bloqueio que eu não acho interessante, porque o Keldeo já tem isso em uma quantidade bem alta. Pode ser que ele seria bom, né, utilizar ele assim de quebra-galho, mas eu acho muito assim, fica muito desfocado. Show de bola? O principal é o Galad, Shin Mega Galad, assim como, né, os Amazentas aqui, mano, eu acho ele muito essencial como DPS barra tanque suporte até então para lutadores. É tanto que eu tô usando o meu com Fire, né, o meu com o meu Blaziken, né, porque ele vai gerar mais ataques com o meu Blaziken. O meu Blaziken vai bater bem mais com ele, né, porque ele vai ficar bufando o Blaziken ali, o Blaziken vai ficar dando chute sem parar, literalmente. Beleza? Aí tem um Blaziken, né? Mencionei que até então tô usando um time Fire lutador. Já fiz vários, fiz até uma playlist, mano, de teste, né? Que eu fiz aí, né? Com variações usando ele, né? Entre composições. Com Ho-Ho, com PG, com Mewtwo X, né? E tal. Se você tiver interesse, né? Quiser usar um lutador Fire até então, é só dar uma olhada lá, mano, na playlist que eu separei todos os vídeos que eu testei já ele, né? Deixei tudo lá guardadinho pra ficar mais fácil de você analisar. Show de bola? E temos aqui o Shin Mega Lucario, que é lutador, só que metal. Então, naturalmente, eu até tentei, mano, ver aqui uma forma de encaixar ele no Fire. Né? Eu tentei, mas assim, ele, diferente de outros lutadores, ele não tem uma sobrevivência própria. Isso é ruim, tá? Isso é ruim no Pokémon, porque quando o Pokémon não tem uma alta resistência, você tem que fazer um time ali pra criar essa resistência a ele, né? Então, o Lucario, ele é legal pra early game, né? No início de game ali, mano, você fazer um metal lutador, cara, você decola, tá? Literalmente. É um time que quase ninguém faz, mas é um time muito bom, tá? Mas por que quase ninguém faz? A galera prefere focar o quê? Já no futuro, já na Mega. Então já vai indo ali pra um Dragão Fire, vai indo pra um Dragão Terra, entendeu? Vai com um fadazinho, né? Um fada com pedra, um fada com psico, porque é um time que do 65 pra cima continua usando. O metal não, o metal decai, porque não tem nenhum SS legal que combine com ele, né? Literalmente não tem. Né? O máximo que você pode fazer aí, mano, é uma junção entre dois times, tá? Um água metal, até tava pensando aí, mas fica muito complicado, né? Encaixar algumas peças ali, porque o Lucario, ele não é útil, né? Porque assim, a sobrevivência dele é muito importante, ele tem que sobreviver para poder bater, né? E para fazer isso, mano, ele precisa de literalmente uns 2 Pokémon suporte de metal, no mínimo, a 3, né? Tem que ter uma Maguerna, tem que ter um Solgaleo, teria que ter uma Giracha, ou teria que ter um Metagross, entendeu? Pra mim, eu acho que o Metagross e uma Maguerna já serviria o caso, né? Os dois juntos ali já daria uma sobrevivência pra ele. Mas aí você vai precisar usar a Mazeta também, porque tem que gerar escudo, deixar ele mais forte, né? É quase um Keldeo da vida, só que puxando pro metal, né? Então é por isso que é difícil encaixar ele em alguns times, porque ele precisa de muito suporte pra funcionar razoável, entendeu? Funcionar assim um médio. Nem quando você faz um time todo ali em volta dele, mano, ele às vezes faz, né, o jogo rolar. Por quê? Ele tem desvantagem, evidentemente, pra time Fire, né? Time Fire bate, porque ele é metal, então ele sofre muito. Então assim, ele apanha muito do WK, certo? Então assim, ele pode bater muito porque ele é lutador. Lutador bate muito, né, em time gelo, tá? Pokémon gelo, Pokémon pedra, entendeu? Ele tem vantagem num elemento até então. Porém, pelo WK causar dano de rebote e esse dano ser considerado fogo e gelo, ele acaba apanhando junto. Né? É o que acontece até com o meu Blaziken. O meu Blaziken, ele é lutador e Fire, mano. Ele bate dobrado no WK, Pokémon Gelo, até então. Pokémon Pedra, certo? Ele bate muito. Só que aí, o que acontece? Ele toma muito dano de volta, entendeu? Então assim, porque ele bate muito, só que ele toma muito dano, né? Então fica sempre esse, né, vai e vem. Show de bola? Mas literalmente é isso, mano. Então assim, tu quer usar um água lutador, né? Então você vai ter que ter a baleia, vai ter que ter o Mananf, vai ter que ter o Keldeo, Zamazenta. Aí você vem com o Galad, né? Galeto aqui, mano. Alguns gostam de meter o Mewtwo X, né? Faz o padrãozão, que é o água lutador básicozão, mano. Mewtwo X até então, beleza? Porque aí vai ter o quê? Né? Até falando, se fosse falar do time com o Mewtwo X, né? Eu também diria esse time, né? Como ele sendo SS. Até então, os Zamazenta para dar suporte a ele, dar escudo a ele. O Galad para fazer ele gerar mais golpes, né? E de quebra, o Keldeo que vai ajudar também, potencializando mais ainda o ataque básico dele, né? Então assim, o melhor time também pro Mewtwo X, mano, seria, né, o Água Lutador, tá? Pode ser um psíquico também, trazendo mais sobrevivência a ele. Quando eu for falar dele, eu vou falar desse time, tá? Que é um time mais focado na sobrevivência dele. Aqui ele tá meio de relance, né? Ele tá só como um DPS a mais, né? Pra ajudar ali, no caso, o Keldeo a fazer estrago, beleza? Outra possibilidade de fazer ele, mano, é o que tô tentando testar aqui agora, né? Só que assim, eu não peguei a minha baleia ainda, né? Eu deixei ela bem choca. Tirei o PG, né? Eu diminui o UP do PG pra testar o Keldeo, tá? Então vamos fazer uma avaliação aí, mano, técnica. Mas aí o Keldeo não precisa de água e tudo mais? Precisa, e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Não sei se eu deixo o meu galeta ali na frente, mano, acho que ele vai morrer rápido. Bom, assim, eu tentei ver sem um Ho-Ho. Mano, sem um Ho-Ho, literalmente o meu Blaziken não rende muito, né? Literalmente ele não rende muito. Por quê? Porque ele não tá no time Fire. Se ele tivesse outros Fire e tal, né, pra buffar, aí ele causa bem mais dano rapidamente, aí sim ele rende bem mais rápido, tá?
Então, né, Victini, Ho-Ho, PG, pá, Charizard X, né, potencializa muito mais o meu Blaziken até então. Mas qual a ideia desse time? Ele aumentar o dano do Keldon, beleza, o Keldon vai bater mais. Quando ele ultar, vai chamar o Blaziken pra ultar, porque ele chama até 2 lutadores pra bater junto, né? Perseguição, que é a passiva principal de lutadores, né? E aí vai chamar o Galad. Dependendo do Galad dando uma skill, ele chama outro lutador meu, que pode ser, né? Vai ser, no caso aqui, o meu Blaziken e o meu Keldon. E vai ter o Zamazenta também, que vai puxar, né? Os dois ali pra bater. Então, mano, um vai ficar puxando o outro. Show de bola? Então aqui é o quê? Time de combo, time de ataque básico, certo? Só que eu necessariamente preciso, no mínimo, da baleia. Só que aqui, como eu falei, o time fica muito sem espaço. Mas você reparei que não tem espaço ali pra encaixar. Porque eu preciso do Ho-Oh pra dar uma sobrevivência, pelo menos pra 2 aqui. Provavelmente o meu Blaziken e capaz do ser meu Galad ou o meu Keldon. Não sei quem dos dois pode ganhar o segundo ovo, né? Pode ser o WK também, depende muito. Tá? Então, assim, o Keldon aqui, mano, ele tem uma sobrevivência muito, muito abaixo. Quem vai fazer ele sobreviver literalmente é o Zamazenta, né? Com escudo. Aí o que acontece? Se o Zamazenta for bloqueado, que vai acontecer isso, né? Porque ele toma muito controle, então meu Keldon não vai render muito, né? Então vou tentar botar aqui o Zamazenta na frente dele para pelo menos reduzir o dano linear, né? Que é o dano de linha. Até então. Então vou deixar aqui por enquanto essa formação. Lembrando que eu tenho uma baleia aqui upada secundariamente. Ela não tá full up, né? Ela não tem chips, nem runas, nem contratos upados, né? Eu só upei o nível e o que deu ali um máximo, né, do avanço, né? Que foi mais 3, né? Até então, do meu time secundário, o meu avanço maior, por enquanto, é mais 3. O restante tá mais 1, mais 2, né? Essa variaçãozinha aí tá mais ou menos, né? Tá com um powerzinho mais ou menos. Bom, os caras aqui estão atacando mino. De Maria ontem tava testando aí um sistema aí contra nós, né? Ele tava fazendo umas modificações. E um aqui dele ganhou, né? Ó, teve um aqui que ganhou de nós, mano. Choqueto, hein? Choqueto. Ele deve ter arrumado um timezinho bem chatinho. Mas aqui, né, eu fiz um time aí pra poder bater nele, né? Literalmente. Mas acontece. O G3 bateu em nós, né? Foi? O G3 bateu. Não, na verdade ele ganhou de mim e o G3 foi e bateu nele. Ah, ele tá aumentando o power, né? Ó, já tá com 21 milhões. Já tá, né, na nossa preula. Mas ele tá usando o quê? Time terra. Então assim, qual seria a vantagem do meu time até então? O Keldon vai bater muito nesse time terra dele. Literalmente, mano. Vai bater muito. Então, vamos ver aqui como é que se sai o Keldon. Como se sairia o Keldon, no caso, sem um suporte d'água, tá? Sem a baleia, sem Manaf. Se bem que aqui, o ideal é eu ter, no mínimo, a baleia, tá? Mas eu vou contar só com o Zamazenta. Lembrando que aí também tem a possibilidade, né, do Manaf. Só que aí eu quebro muito meu time. Porque fica muito voltado pro água. Mas vamos lá. Ó, beleza? Primeira ult foi dada. Ou já destacou, então já começamos aí dando Nirvana, isso é muito bom pra nós, né? Obrigado aí, Mega Rayquaza aí, do G3, né, por ter feito essa caridade pra nós. O que vai quebrar meu time vai ser esse congelamento aqui, muito capaz, tá? Muito capaz mesmo. Mas vamos ver se nós conseguimos fazer estrago antes do time dele, né, neutralizar o nosso time meio que completamente. Ó, você vê que o Keldon ali já tá quase morrendo. É devido ao dano, né, de reflete, dano de reflexão, né, que é da Diance, as passivas do time terra até então, né. Ó, a Rayquaza dele já foi quase de base. Ó, meteu o ult ali, tancamos. Agora morreu? Acho que vai morrer, mano. Não vai dar nem tempo de tal. Ó, tomei congelamento dos Zamazenta, né? O que eu imaginei. Preciso dele, né? Até então, como eu falei, pra gerar proteção com meus lutadores. Então, meio que, né? Vai dar tio ali, mano. E pum. Ó, morreu, né? Quebrou a parede, tomou dano de reflete e acabou morrendo. Então, como eu falei, sem um time água, né? Ele teria que ser muito forte, na realidade, pra poder render, tá? Porque ele é bem diferente do Galad. O Galad aqui, mano, ele tem meio que um mortal por 2 turnos, né? Literalmente, ele não morre por 2 turnos. E ainda tem um chute do ovinho aqui, ó, que ativou nele, né? Como eu imaginei. Ó. Depois eu descobri, mano, a mamata aqui do time Groudon, né? Depois eu fui dar uma olhada, eu não sabia, cara, mas o time Groudon tem bate dobrado, né? Super afetivo em Fire, cara. Então é por isso que o time Fire sofria quando eu testava contra Groudon, mano. Era uma peleja. Uma peleja, né? Literalmente é só ganhar por causa do meu Mega Rayquaza, né? Causar muito dano ateitando o time. Bem que é o que matava o time dele. Bom, aqui já era pra nós, né? Ele ainda deu sorte de jogar o nosso WK ali pra backline, né? Aí então, já sabe que nada do WK ia funcionar mais por causa da parede do Tiranitar, né? Dito isso, mano, vamos aqui ao básico. Agora vamos botar a baleia. Puxar o que, né? Pra frente. Deixei ele atrás, não sei se eu deixei ele atrás. Acho que deixei atrás mesmo. E bora de novo. Agora aqui eu vou botar água. Lutador, água. Assim eu buffo mais, né? Os 2 pipolhos ali. E buffo mais o meu água. Sem Ho-Oh, mano, meu suporte cai muito, tá? Literalmente cai bastante. Então fica bem precário aí. Mas, dependendo aí da minha baleia, né? A baleia eu tentei botar ela o máximo tanque possível pra ver se ela sobrevive. Não sei se ela vai sobreviver contra esse time dele aqui.
Contra um pouquinho mais fraco, né, que tem ali, dos carinha ali, né, que tá no top 10, ela até que rendia, né, ela até que tancava. Já aqui que eu não sei. É, mano, esse congelamento aqui persegue, né? Isso é louco. Ó, show de bola. O negócio é só quebrar o escudinho aqui, mano. Quebramos. Já tomei o controle ali no meu Blaziken, né? Altzinha, Purifications. Beleza. Vamos ver se nós conseguimos fazer algum combo aqui. Ó, voltou a ativar o passivo lá de cancelar o ultimate, né? Espero que dê certo, mano. Deu esquiva. Ah, mas a última acertou, né? Beleza, então já meio que neutralizamos a primeira ult parcial, né? Da Rayquaza. Ativou a segunda aqui da passiva, né? Natural. E matou ele. É, sabia, mano. O lance do Garchomp contra time água é justamente esse. Porque ele consegue dar muito dano em pokémons com pouca vida. E ele sempre foca, né? A backline. Então ele matou nós ali bonitinho. Tá, beleza, né? Já imaginava. A baleia, né? Como imaginei, não rendeu, não tancou muito, porque ela, relativamente comparado ao time dele aqui, em termos de UP, ela tá muito mais fraca. Né? Tipo, o time dele aqui, mano, tá na casa dos, se eu não me engano, o quê? 3.500 pra cima, né? A baleia só, a minha baleia ali tá com 2.500. Então, meio que assim, 1 milhão a menos. Achei babado ela ter trocado ali o golpe da Rayquaza. Babado! E não fluiu, né? Essa aqui não vai fluir muito bem não, mano. Ó, ó. E o pior ainda, né? Não tem o suporte do meu... como eu falei, né? Do Ho-Ho, né? Até então. Aí sobre o Correio ali, mano... Literalmente, ó, o bicho dele não toma dano, tá vendo? 0,0000. Né? Ele só toma dano quando é da passiva de meio que ataque básico. Mas por ele ter vantagem, né? Ou seja, efeitos do time Fire, né? Efeitos de Pokémon Fogo não funcionam contra a Terra. Aí ficou meio que um counter, né? Pro meu Blaziken, mano. Que ele não consegue bater no... Até então no Garchomp, né? Ele bate depois de muita peleja, mas literalmente o Garchomp anula quase metade dos ataques dele, mano. Coisa de doido, viu? Ah, jogou meu WK na backline de novo. E aqui mesmo esqueminha perdemos. Mas pelo fato, né, como eu digo, eu acho que é porque minha baleia tá muito mal upada, tá? Em comparação, né, ao time dele, mano, não chega nem perto. Então, nós testamos agora com o Rorou, né? Vamos testar aqui pra ver a sobrevivência. Vou tirar o Gallade. É isso que eu tava pensando, né? Se eu tava entre assim. Ou eu testava, ou tiro o Gallade pra manter o Rorou e deixar uma sobrevivência, entendeu? Ia perder dano, só que assim, eu ia ter o Keldeo pra repor o dano do Gallade, tá? Porque aqui o meu time tá com muito dano, tá com pouca defesa. É por isso que ele tá perdendo. Então tem o lance lá, não, aí eu vou tirar o UP, né? Ou do Ho-Ho ou do Gallade e jogar na baleia, deixar a baleia mais tanque possível. Aí sim, o meu Keldeo consegue render bem mais. Se ainda assim ele não render, aí meio que eu tenho que usar o quê? Uma Nuff. Entendeu? Então, né, é uma coisa levando a outra. Mas eu acho que nesse requisito aqui, mano, se bem que o Gallade eu acho muito... Eu gosto do Gallade, cara. Eu acho legal assim os golpes dele, mano. E ele causa um dano muito bom. Tá. Mas o meu Fire lutador é bem melhor, porque eu ganhava do G3B de boa. Né? Mas... consequências. A vida de teste é assim mesmo. Beleza, ó, ele tomou o congelamento ali atrás, né? É o prejuízo assim que eu gosto de tomar, geralmente. Mas o lado bom é que ele tem uma habilidade de purifica, tá? Então, ó, ele meio que se purifica. Então isso é muito bom, cara. Então ele meio que é assim, um Pokémon, né? Tipo, tanto ele como a baleia, ou como qualquer Pokémon d'água, é um time que meio que tem vantagem acima desse controle chato, né? Do WK, mano. Que eu acho que é o que mais incomoda, né? Na realidade é o que mais incomoda mesmo. Ó, novamente ativar a passiva de cancelar o ultimate. Espero que não dê esquiva. Aqui é o lance que ele chama pro X1, mano. Pá, vai testar o dano. Entendeu? Aqui eu acho que matou. É, matou. Mas ativou o imune lá do... né, a proteção até então, né? Ó, agora o time funcionou. Todo mundo lutou bonitinho. Tá vendo como é diferente? Lindinho, né? Às vezes, como eu digo, né? Às vezes um Pokémon faz diferença, né, rapaziada? E matou a Rayquaza dele de, né, contra-golpe. Muito bom. O Mega Dias dele morreu. Só que aí temos o Keldeo, que bate muito em time pedra, né? Então esse escudozinho dela aqui, mano, vai render nada, viu? Ó, ó. Todo de ataque básico que ele dá. Tá ligado? É muito dano, mano. Então, show de bola. Lembrando que meu Blaziken ainda nem morreu, né? Então ainda tenho, né, o ovinho do meu Blaziken aqui pra fazer a boa. Só que ele tem um Tyranitar que é chato pra caramba também, né? Ainda tem um Garchomp ali dele que vai atrapalhar um pouco. Ó, morreu agora. Show de bola. Queimação muito bueno. E vai lá. Tomou congelamento. Que sorte, hein, safado. Bam. Ó. Perseguição. Ult.
Pufik. Vamos lá. Bora, meu chifrudinho. Quebra essa parede aí pra nós. Faça sua boa, mano. Ixi, tá tomando um dano de reflete ali. Louco, viu, cara? Será que nesse time aqui ele ganharia o ovinho, mano? Porque ele não tem um power tão forte, né? Mas aí é o termo de ataque. Não sei se ele ganharia. Olha, ativar o cancelamento no Tiranitar. Mas não funciona no Tiranitar, porque tem essa paredezinha aqui, ó. Aí ele não toma dano. Se ele não toma dano, ele perde no X1, ó. Aí o Tiranitar ganha. É. Né? Tipo assim, tem poucos pokémons que conseguem superar essa passiva do Keldon. Se eu me engane, é o Tiranitar, se ele tiver um imune, né? Um imune à morte ativo ainda. É o WK e, deixa eu pensar, o Mewtwo Y, né? Que eu conheça, tá? São os que conseguem, né, anular até então esse efeito passivo aí do cancelamento, né? Ó, tô de novo. Beleza. Bem de boas. Ah, deu controle ali, mas tranquilo, né? Eu acho que a baleia consegue sair do controle da Adiance. Será que dá tempo de curar, mano? Curazinha, curazinha. Ah, o ovo foi no meu WK, ó. Então meu Keldon tem que ser muito mais bem upado. Muito mais bem upado, mano. Essa Samazé tomou o controle. Lutamos ali. Agora a Adiance vai de arrasta, né? Mais um. E foi de arrasta. E ele foi lá e deu o rasga-leão em cima do WK dele ali. Bom demais. A baleia agora deve curar o nosso Pokémon. E tome chute, meu filho. Vai, Blazicão. Mostra aí, frangar, o poder do frango. E é isso, mano. Literalmente, degolou, né? O WK dele. E agora é a vez do Tiranitar. Toma, chicotada. Chicotada nele. Baby. Come on. Feel faithful. Então, assim, meio que acabou, né? Vocês repararem que se tornou superior, entendeu? Só em tirar um Pokémon por outro, entendeu? Você vê aí a diferença. Tipo, o Galad é muito bom, tá? Ele é muito bom. Porém, como eu digo, o time perde resistência. E por perder resistência, ele fica vulnerável, certo? Então, às vezes, mano, o seu time não funciona porque tá faltando alguma coisa. Geralmente, ou falta dano, ou falta tancar, né? Você tem que entender. Então, assim, eu entendo que meu time tem muito dano, porque eu tenho um Keldon que causa muito dano em um alvo, e eu tenho um Blaziken. Então, assim, eu não necessariamente preciso de um outro DPS muito forte. Eu preciso de um suporte, ou se não um tanque que auxilie. Então, no caso aí, é um Ho-Ho que pode auxiliar qualquer um do meu time. Ou se eu quiser direcionar, vamos supor, se o Manaf ou o Keldon estivesse morrendo ali rápido, eu poderia jogar o Manaf, entendeu? Então, assim, eu ia dar mais sobrevivência a ele. Porém, a diferença seria o quê? Que o meu Blaziken já não teria o ovo do Ho-Ho, né, pra fazer uma diferença. Show? Então, assim, ele teria que fazer muita diferença no início, né? E o Keldon, no final, carregar o jogo. Ok? Então, assim, fica, né, aquele interligado. Beleza? Então, é isso aí, mano. Um videozinho, né? Falando sobre mais uma sequência, né, de série sobre SS, né? Então, aprenda a fazer combos inimigos da leitura. Né, mano? Basta ler. Né? Você lê, você entende ali o conceito. Ah, e outra, e o meu Keldon tá tanque, né? Lembra daí? Eu literalmente tirei as runas tanque do meu PG e joguei nele, mano. E o bicho ainda bate muito, né? Mas é isso aí. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Dito isso, é isso. Então fiquem ligados pro próximo vídeo e não percam, né, as grandes novidades. Valeu, é nóis. Show de babies.